de Lucas, capítulo de número 24. Amém? Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam a caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 70 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas que lhes sucedia. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como impedidos de o reconhecer. Então, Jesus lhe perguntou: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignorais as ocorrências desses últimos dias? E ele perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isso, é já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que estavam conosco nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão dos anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios, ó tardios de coração para crer em tudo que os profetas disseram. Porventura não convia que o Cristo padecesse e entrasse em sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes a respeito do que as Escrituras contavam. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e o dia já declina. Então ele ficou com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomou ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então os seus olhos se abriram e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não ardia o nosso coração quando ele pelo caminho nos falava a respeito das Escrituras? Amém? Coloque a Bíblia no seu assento, vamos orar. Senhor, obrigado, Deus, por esse privilégio que nós temos de estar aqui nessa noite, na Tua presença. Obrigado, Senhor, porque o sacrifício que nos trouxe a paz estava sobre o Senhor. Hoje de manhã, Senhor, foi recebida uma notícia 2000 anos atrás, de que o Senhor não estava mais na tumba, mas o Senhor vivia. E nós te agradecemos por isso, Senhor. Te agradecemos porque a morte de cruz nos trouxe vida. Se nós hoje estamos aqui, Senhor, para te adorar, foi porque o Senhor pagou um alto preço pelas nossas vidas. Senhor, obrigado, Deus, por esse privilégio, que a Tua palavra fale aos nossos corações, que os nossos corações se ardam, Senhor, igual os dos discípulos, para que o Teu nome seja exaltado, em nome de Jesus, amém? Então essa passagem que a gente acabou aqui de ler, se retrata de 2 discípulos. Antes de eu contar dos discípulos, eu quero dizer o que havia acontecido. Então Jesus, como ele já tinha dito, ele mesmo tinha direcionado, ele falou que era necessário que o Filho do Homem fosse levantado para ser exposto a todos, né? Em João 3 ele disse assim: assim como a serpente foi levantada no deserto para trazer cura a todo o povo de Israel, assim convém que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que vê o Filho de Deus, todo aquele que crê no Filho de Deus não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí o próprio Jesus diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Jesus o tempo todo estava direcionando, falando a respeito da cruz, falando a respeito do que haveria, o que era necessário que aconteceria naqueles tempos, para que nós hoje estivéssemos aqui. Então os discípulos, mesmo Jesus tendo todos os 3 anos de ministério, falando para eles que iria para a cruz, os discípulos não entenderam muito bem, e Jesus foi entregue. E aí os discípulos, esses discípulos que estavam no caminho de Emaús, estavam falando assim: poxa, mas ele era varão, poderoso em obra, e a gente achou que ele era o Messias, mas ele não se livrou das mãos do povo. Eles não se livraram, Jesus não se livrou da mão daqueles que haviam de crucificá-lo, e a gente ficou meio aí triste, angustiado, porque a gente achou que ele ia livrar o povo.
Porque da mesma forma que Moisés libertou o povo do Egito, a gente achou que Jesus também seria aquele que iria rasgar todo mundo, iria rasgar Pôncio Pilatos no meio, iria triunfar, iria ser levantado como o Messias, como o rei, né? E eles ficaram ali angustiados. Alguns discípulos voltaram a pescar, como Pedro, né? Outros discípulos foram para o outro lado, como esses discípulos aqui, que foram para a aldeia de Emaús, que um deles tinha uma casa nessa aldeia, então saiu de Jerusalém e foi para a aldeia. Os discípulos, na realidade, eles se dispersaram. Se a gente for prestar atenção, os únicos discípulos de Jesus que continuaram firmes foram as mulheres. Um ponto para as mulheres. Foram as mulheres que, enquanto o corpo de Jesus estava lá, elas levavam perfumes, diz a palavra de Deus. Porque o morto precisava de perfume, né? Para não cheirar mal. Então as mulheres todo dia levavam um bálsamo lá para colocar no corpo de Jesus. Até que um certo dia de domingo de manhã, após 3 dias que Jesus havia sido colocado ali na cova, as mulheres foram lá e acharam a tumba vazia. Acharam a pedra virada e falaram: meu Deus, roubaram o corpo de Jesus. E é interessante que naquele tempo o rei ficou com tanto medo de roubarem realmente o corpo de Jesus, que ele colocou um selo e colocou ainda soldados lá. Só que nem isso resolveu, não é verdade? E aí, diz que as mulheres foram lá, elas foram colocar o bálsamo sobre o corpo de Jesus, e o corpo já não estava mais lá. E aí ficaram desesperadas. Aí apareceu um anjo para elas. Se você ler em Lucas 24 um pouco para cima, você vai ver isso. E apareceu um anjo para elas dizendo assim: olha, por que vocês procuram alguém que vive dentre os mortos? O anjo olhou para elas e falou assim: não precisa, como a pastora leu aqui, volta, porque ele ressuscitou. E aquelas mulheres loucas ali voltaram, loucas eu acho assim, de coração ferver pela palavra do anjo, e chegaram nos discípulos e falaram: ele ressuscitou. A gente falou: você está ficando doida, ressuscitou nada. Tanto que foi Pedrão averiguar, não foi? Aí ele vai com mais um conjunto de discípulos, porque as mulheres na época elas não tinham tanto crédito. E aí foram e viram que realmente a tumba estava ali vazia. E é interessante, queridos, porque eu disse tudo isso? Porque esses 2 discípulos já sabiam que a tumba estava vazia. E eles foram para essa aldeia chamada Emaús, mesmo sabendo que essa tumba já estava vazia. E mesmo sabendo de todas as profecias, mesmo sabendo de todas as palavras. E aí eles começam a ir pelo caminho de Emaús. Aí é quando eu começo a ministrar a palavra para vocês. Diz as escrituras que eles estavam durante o caminho de Emaús, e diz que eles olhavam uns para os outros, pensativos, e dizendo assim: poxa, porventura não era ele que iria livrar o povo de Israel? Eles estavam lembrando de todos os feitos de Jesus. Queridos, essa mensagem veio ao meu coração quando essa semana meu carro quebrou. E aí eu estava andando, né? Comecei a voltar a andar de novo. E aí eu andando, e eu comecei a conversar com Deus. E era algo que fazia tempo que eu não fazia na rua. Porque eu lembro que eu colocava o meu fone de ouvido, e ia andando, e várias coisas iam ser reveladas ao meu coração, sabe? E eu lembrei do caminho. E queridos, quantas das vezes nas nossas vidas a gente está andando pelo caminho? Quantas das vezes durante as nossas vidas nós estamos numa situação de caminho? E o que significa essa situação de caminho, Iago? Significa quando você está em dúvida em algumas coisas na sua vida. Significa quando os pontos de interrogação começam a ser claros no seu coração. Quando parece que a esperança toda foi embora, como aqueles homens. Aqueles homens, imagino eu, que durante toda a caminhada deles, como discípulos de Jesus, eles viram morto voltar a viver. Eles viram cegos voltar a enxergar. Você imagina aqueles homens vivendo tudo aquilo com Jesus, e o coração deles ardendo, mas só que o que falava mais alto era a falta de esperança do que o fator ressurreição de Jesus. O que falava mais alto para aqueles discípulos era o que eles viam do que o que eles criam. O que falava mais alto para aqueles discípulos era o que eles estavam vivendo naquela determinada situação do que aquilo que outrora eles viveram. Queridos, quantas das vezes a gente está pelo caminho, mas a gente está indo pelo caminho errado. Às vezes a gente está indo pelo caminho para às vezes fugir de uma situação que está acontecendo na nossa vida. Mas nessa noite o Senhor te chamou aqui, sabe para quê? Para andar com você por esse caminho.
Diz a palavra do Senhor que quando aqueles discípulos estavam andando por esse caminho, e eles estavam pensativos. Quantas das vezes você anda pensativo na sua vida? Antes de você vir para esse culto, você pensou 2 vezes de vir aqui, porque você falou assim: será que o Senhor vai falar comigo nessa noite? Mas o Senhor, Ele fala com você nessa noite. Enquanto você estava pensativo, pensando em vir para esse culto, sabe o que o Senhor disse? Sabe o que o Senhor disse para você? Vá, porque enquanto você anda, eu estou andando ao seu lado. Foi o que aconteceu com esses discípulos no caminho de Emaús, queridos. Isso é o mais lindo dessa história, porque enquanto eles estavam andando os dois, indo sem rumo, para uma aldeia que era esquecida, eles estavam andando sem rumo, apareceu um terceiro para andar com eles. Aí eu lembro daquela passagem, quando Jesus disse assim: olha, tudo que vocês ligarem na terra, será ligado no céu. Tudo que vocês desligarem na terra, será também desligado no céu. Porque se existir 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estou. Sabe o que eu quero dizer para você nessa noite, querido? Não importa o caminho que você tem andado, não importa o caminho que você tem trilhado, mas eu quero dizer para você, que ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, o Senhor Deus é com você. Eu quero dizer que 1000 podem cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não vai ser atingido. Eu quero dizer para você que você pode pisar o leão, a serpente, mas só que o Senhor dá ordem aos anjos ao seu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Sabe por quê? Porque Ele está andando com você. Da mesma forma que aqueles discípulos, eles estavam cegos para ver algo sobrenatural que havia acontecido. Muitas das vezes você pode estar cego nessa noite. Você pode estar cego e não estar conseguindo ver o agir de Deus sobre a sua vida, não estar conseguindo ver o agir de Deus sobre a sua família, não estar conseguindo ver o agir de Deus sobre os seus. Muitas das vezes você pode estar andando por esse caminho e não ter visto o seu ministério crescer, porque você está andando num caminho sem rumo, sem direção. Mas como disse aqui, o Senhor, Ele está com você. Depois é interessante que quando aqueles discípulos, eles estavam andando por aquele caminho e Jesus estava com eles, Jesus perguntou: por que vocês estão tristes? Olhou para eles e perguntou. Aí os discípulos, topetudos, né? Que a gente é topetudo, gente. Quando a gente está fora aí da rota do Senhor, a gente vira topetudo. Quantas das vezes não é assim? A gente sempre tem razão. É interessante isso, né? Que sempre quando a gente não está realmente com o Senhor Jesus, a gente sempre tem razão. Não importa quem seja, o Papa, né? Pode ser o pastor, pode ser quem for, a pessoa vai querer te direcionar, você fala: mas eu estou na razão. Sendo que a palavra do Senhor diz que aquele que Ele é filho de Deus, ele tem paciência, amor, longanimidade, benignidade. Mas, querido, às vezes quando a gente está nesse caminho, indo para longe da vontade do Senhor, às vezes a gente tem razão de tudo. Aí o discípulo olhou assim, com o topetão dele, e falou assim: porventura você não está vendo o que está acontecendo em Jerusalém? Você mora lá e não vê? Você não lê no noticiário? É isso que ele falou para Jesus. Mas mal sabia Jesus que Ele não está em noticiário. Jesus, porque noticiário, queridos, quando ele é noticiado hoje, no dia de amanhã já não vale mais nada. Jesus, Ele está na eternidade. Sabe por quê? Porque Ele disse que Ele é, Ele era e Ele há de vir. Então Jesus, Ele não cabe num dia. Jesus, Ele é o próprio dia. Jesus, Ele não cabe numa época. Jesus, Ele é o tudo. Ele é tudo. E quando aqueles discípulos olharam para Jesus e falaram exatamente isso, falaram assim: oh, você não está sabendo? Aí Jesus, Ele olha para eles: coitados. Mas sabe o que é interessante nisso, queridos? Que Jesus deu oportunidade para eles de falar o que havia acontecido. Durante o caminho, queridos, que você está trilhando, saiba que Jesus vai dar muitas oportunidades para você dizer para Ele o que está faltando em você. Sabe por quê? Porque Jesus, mesmo você vê Adão, quando Adão pecou, teve aquele problema em Adão e Eva, Deus olhou para Adão e deu oportunidade de Adão se reconciliar com Ele. Falou: Adão, onde você está? Como se Deus não soubesse. Adão, onde você está? E Adão falou: estou aqui, eu me escondi porque eu estou nu. Deus tinha dado oportunidade para Adão de dizer o que havia no coração de Adão. Queridos, eu quero falar para você que hoje o Senhor te dá uma oportunidade de falar o que está aí dentro do seu coração. Jesus, Ele olha para você e diz assim: vinde a mim, você que está cansado,
Você que está sobrecarregado, que eu te aliviarei. Eu tomarei sobre você o meu jugo, e você vai aprender de mim, porque sou manso e humilde de coração. E você encontrará descanso para a sua alma. Esse é o convite do Senhor em todas as vezes que a gente está num caminho, queridos. Queridos, às vezes a gente fecha a nossa boca porque a gente acha que é melhor falar para o nosso vizinho. A gente fecha a nossa boca porque é melhor desabafar no Facebook. A gente fecha a nossa boca porque é melhor colocar no status do WhatsApp. A gente fecha a nossa boca porque é melhor, muitas das vezes, a gente se fingir de coitados. Às vezes a gente fecha a nossa boca porque é mais fácil a gente ficar triste, angustiado, com o nosso olho semblante triste, ao invés de falar para o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores o que está passando na nossa vida. Querido, abra a sua boca nessa noite e fala o que está passando no seu coração. O Senhor, Ele sabe o que está acontecendo no seu coração, porque Ele disse assim em Salmo 139, ainda que a palavra chegue à sua boca, Ele já sabia, porque Ele sonda e conhece o seu coração. Mas sabe o que precisa você dizer, o que você necessita, sabe para quê? Para você encontrar descanso para a sua alma. Querido, muitas das vezes uma oração não vai mudar a situação, mas a oração vai acalmar a tempestade que existe dentro de você. É porque a gente tem aquele negócio, pastor Aguinaldo, que toda vez que a gente orar, o céu tem que descer. A gente tem aquele negócio que a gente vai orar e vai acontecer algo sobrenatural. Mas sabe o que é mais sobrenatural depois da oração que você faz com o seu joelho dobrado? É você levantar feliz. É você levantar alegre, sabendo que o Deus dos céus te ouviu. Eu lembro de Ana, quando ela estava angustiada porque Penina estava enchendo o saco dela. Penina toda hora falava, você tem filho? Eu tenho. Você imagina, sabe aquele povo, né, tipo o Kiko, quando chega no Chaves? Tá vendo essa bola aqui? Eu tenho e não te dou. Exatamente isso que a Penina estava fazendo com a Ana. E Ana estava angustiada. Diz que certo ponto Ana chegou até a tenda de Deus e diz que ela derramava sua alma diante do Senhor. Ela derramava sua alma. O sacerdote olhou para ela e falou assim, você é louca, você está embriagada diante de Deus. E ela falou, eu não sou louca e nem estou embriagada diante de Deus. Eu estou derramando a minha alma diante daquele que pode resolver a minha situação. Eu estou derramando a minha alma diante do Deus dos deuses, Senhor dos senhores. E é interessante que diz as escrituras que depois que Ana se levantou, ela se levantou igual uma leoa. Diz a palavra que a sua tristeza se cessou. Ela teve o filho na hora? Não. Mas sabe o que aconteceu com Ana? A oração dela mudou quem ela era. Por isso que você precisa falar nessa noite o que está acontecendo dentro de você. E eu não estou falando falar para alguém, eu estou falando para você falar para o Deus dos deuses. Eu estou dizendo para você abrir o seu coração para Ele. Ele diz para você nessa noite, eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei com Ele, e Ele vai cear comigo. Porque muitas das vezes, querido, a cura só depende de a gente desabafar. A cura só depende de nós abrirmos a nossa boca, de nós termos um posicionamento. A cura às vezes depende de apenas nós levantarmos as nossas mãos e dizer, Senhor, eu preciso do Senhor. Aqueles discípulos topetudos, eles falaram logo isso para Deus, falaram, você não sabe. E aí Jesus olhou para eles e falou assim, mas você não sabe, porventura, de tudo aquilo que Ele havia ministrado? Jesus dá outra neles. Eles tinham dado uma de Jesus falando assim, você não sabe que Ele morreu? Mas Jesus olhou para eles e falou assim, você não está prestando atenção na palavra que Ele havia pregado para vocês há tempo atrás? Foi isso que Jesus disse para aqueles discípulos. Porventura você não está ouvindo o que Deus faz tempo está falando ao seu coração? Porventura você está fechando os seus ouvidos para não escutar a palavra do Senhor? Querido, às vezes durante o caminho a gente fecha o nosso ouvido. A gente endurece o nosso coração. Há muito tempo o Senhor tem falado com você e você tem endurecido o seu coração. Mas a palavra do Senhor diz, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o seu coração. Não endureça o seu coração para o que o Senhor tem para você. Sabe o que o Senhor me fala nessa noite? Que existem pessoas aqui que estão fechando o seu coração para um ministério que o Senhor tem colocado na sua mão. Sabe o que o Senhor fala nessa noite para mim? Que existem pessoas aqui que elas estão fazendo de tudo, se escondendo atrás de tantas coisas para não assumir aquilo que o Senhor colocou na sua mão. Mas o Senhor, Ele fala para você nessa noite, hoje é noite de posicionamento.
Canta labaxê, cante orebaxara, mandarraçubi, carabaxaia. O Senhor fala nessa noite que é noite de você se colocar de pé, porque a voz do Senhor quer falar com você. Chega de se esconder durante o caminho. Você fala, mas Senhor, não é mais meu tempo. Ah, Senhor, já foi a época. Mas o Senhor fala que Ele quer te usar hoje nessa geração. O Senhor fala que nessa noite Ele quer te colocar de pé como um sacerdote na sua casa. O Senhor quer te colocar de pé como uma mulher de Deus, uma mulher coluna de oração na sua casa. Não endureça o seu coração quando o Senhor fala com você, queridos. Porque muitas das vezes, quando a gente vai endurecendo o nosso coração, a gente vai criando resistências, vai criando muros. Chega uma hora, queridos, que nada penetra mais isso daí. Já ouviu falar de lepra? Quem já ouviu falar dessa doença lepra? A lepra é o seguinte: quando você começa a criar feridas no seu corpo começa a ficar podre. E o seu corpo podre, conforme você bate, você já não sente mais dor. Uma pessoa que está no estágio final de lepra, sabe o que acontece? Ela está aqui andando, ela bate a mão aqui, a mão dela cai e ela não sente que caiu a mão. Acredita nisso? Sabe por quê? Porque a lepra consumiu todo o seu corpo. Só existe podridão. E às vezes, queridos, espiritualmente a gente está assim. A gente vai perdendo partes do nosso ministério. A gente vai perdendo partes da nossa família. Vai perdendo a comunhão dentro de casa. Vai perdendo a intimidade que tem com os filhos. Vai perdendo. Chega uma hora, queridos, que a gente só o caco. Mas o mesmo Espírito que soprou sobre os mortos, Ele também pode soprar sobre você e você voltar a ter vida. Porque eu conheço um Jesus que curou 10 leprosos. Um só agradeceu, mas Ele curou os 10. Eu conheço um Jesus que Ele levantou gente morta. Você conhece esse Jesus? Se você não conheceu, você vai conhecer Ele aqui nessa noite. Porque a palavra dele diz que todo olho verá, toda língua confessará, todo joelho se dobrará, que Ele é o Deus dos deuses e Senhor dos senhores. Diz depois na palavra que aqueles discípulos, depois que eles haviam conversado assim com Jesus, diz que Jesus começou a falar para eles assim: deixa eu contar uma coisa para vocês. E eu vou contar desde a época de Moisés. Eu acredito o sermãozinho que Jesus deve ter dado. E aquele caminho era longo, hein, queridos? Diz aí que eram uns 10 quilômetros. Quem aqui já andou 10 quilômetros? Bastante, né? A gente malemar, né? A gente malemar anda de carro 10 quilômetros. Não é verdade? Quer ver 10 quilômetros até o Secap, né? Mais ou menos, né? Até o Secap, porque pro centro é 17, né? Mais ou menos isso? São 17, 15 quilômetros até o centro de Guarulhos. 10 quilômetros até o Secap. Pensa, e o homem aqui, ó. Você daqui até o Secap e o homem conversando com você. Mas só que ele estava falando de coisas que eram eternas. Se aqueles discípulos até aquele momento não tinham escutado, mesmo vivendo 3 anos com Jesus, não tinham escutado o suficiente, Jesus falou: agora eu vou dar o suficiente para eles. Sabe o que eu quero falar para você nessa noite? Em relação a isso, você pode ter escutado muito tempo sobre Jesus, mas isso não foi o suficiente para você. Jesus nessa noite Ele fala mais ao seu coração. Sabe aquele negócio quando você está na presença do Senhor e você fala assim: Deus já fez várias promessas sobre a sua vida. Aí chega uma hora que você fala assim: Senhor, fala mais. Quem já fez isso? Às vezes o Senhor já usou profeta, o Senhor já usou a Bíblia. Na oração, quando você desceu, você teve visão, revelação. Você subiu até no ventilador. Mas só que tem vezes, queridos, que a gente quer escutar Deus falar de novo. Aí eu lembro de Abraão. Queridos, quantas das vezes Deus olhou para Abraão e falou para ele que sobre você serão benditas todas as famílias da terra. Não foi uma vez não, queridos. Se a gente ler a Bíblia, Deus falou pelo menos umas 5, 6 vezes para Abraão. Todas as vezes que Abraão passava com algum problema, Deus olhava e falava assim: Abraão, você foi aprovado, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Você está vendo o mar ou as estrelas do céu? A sua geração serão igual às estrelas do céu, impossíveis de se contar. Abraão, você consegue ver as areias do mar? Você consegue contar a areia? Da mesma forma será a sua descendência. Sabe o que eu quero dizer nessa noite para você, querido? Você que há muito tempo não ouve a palavra do Senhor falando com você.
De repente, existem promessas lá atrás que já foram decretadas para o Senhor, para a sua vida, mas você está doido para escutar de novo. O Senhor, Ele fala para você que sobre você existe uma promessa. Será necessário falar? Ele fala de novo para você. Você tem uma promessa do Senhor sobre a sua vida. Sabe que há muito tempo eu não ouço falar nas igrejas, pastora? Você tem um chamado em Cristo Jesus. Você foi chamado para uma grande obra. Antigamente se falava tanto isso, né? Você foi chamada, irmã. Você foi chamada para ser forte. Você foi chamado, varão. Sabe o que o Senhor fala de novo para você? Você foi chamado para uma grande obra. E Ele fala quantas vezes for necessário, até você crer. Isso que é legal do Senhor, queridos. Porque o Senhor, Ele não se limita a nós, sabe? Às vezes se você perguntar 2, 3 vezes para uma pessoa, a pessoa vai te xingar na terceira. Não é? Oh, posso fazer isso? Pode. Não é assim? Agora se você pergunta para o Senhor, você pode perguntar 1000 vezes. Você pode perguntar 2000 vezes. Você pode perguntar 15.000 vezes. Todas as vezes que você perguntar, Ele vai te responder. Porque diz a palavra do Senhor: clama a mim e responder-te-ei. Anunciarei coisas grandes e firmes que você não sabes. É interessante que todas as vezes que o Senhor fala, Ele fala uma coisa nova. Já parou para pensar? Por quê? O Senhor nunca tem revelação velha para você. Sempre tem revelações novas. E foi isso que Jesus fez com aqueles discípulos. Aqueles discípulos, enquanto estavam andando, Jesus lá, pregando para eles. Discípulos. Não estou falando de nécios, não estou falando de gentil, estou falando de discípulo. Jesus pregando para aqueles discípulos. Imagino eu, Jesus falando assim: vocês viram? Lembra aquela mulher do fluxo de sangue? Aí já, lembro. Então, você lembra? Então, Jesus aquela vez lá, ele estava andando, a mulher foi e tocou nas suas vestes, na sua orla. E o que aconteceu com ela? Foi curada, os discípulos deviam responder, né? Então, pensa, poxa, como? Por que será que ele não é o Messias? Vocês estão falando que ele não é o Messias? Aí eu creio que a fé daqueles discípulos começou a ser renovada. Sabe, queridos? Sabe por que muitas das vezes a gente só vive derrota na nossa vida? Porque a gente só lembra de coisas que nos amarguram. Tanta gente vai tentar conquistar um novo emprego, pastor Aguinaldo. Aí fala: não, mas nessa área eu não vou. Lembra? 5 anos atrás aquela área lá? Nossa, só me deu dor de cabeça. Só isso. Aí você vai falar de relacionamento, a pessoa: não, meu Deus me livre, relacionamento. Não. Por quê? A pessoa ela só consegue ver a derrota. A pessoa ela só consegue ver as coisas ruins que já aconteceram um dia. Mas só que é interessante, quando Jeremias ele escreve o livro de Lamentações, pensa Jeremias, gente, ele estava sendo levado para o exílio da Babilônia. Jeremias estava ali sendo arrancado de Jerusalém para a Babilônia. E diz as escrituras que Jeremias estava no monte. E quando Jeremias estava no monte, ele viu todo Jerusalém. E Jeremias falando assim: poxa Israel, por que vocês não escutaram a voz do Senhor? Poxa Israel. E Jeremias começa a lamentar. Lamentações 3. Por isso que eu livro Lamentações, né? Lamentações 3. Jeremias começa a lamentar falando: poxa Israel, por que vocês não escutaram Deus? Poxa Israel, era melhor vocês terem deixado esses ídolos estranhos, seguido a voz do Senhor. Mas só que no verso ali de número 18 aproximadamente, Jeremias ele fala assim: mas eu sei, Senhor, que o Senhor é riquíssimo em misericórdias. E eu sei que as tuas misericórdias são a causa de nós não sermos consumidos. E elas se renovam todos os dias. Por isso trago à memória aquilo que me dá esperança. Jeremias ele estava trazendo à memória o que os profetas estavam falando. Porque mesmo os profetas tendo profetizado que o povo ia para a Babilônia, tinha profetas profetizando que o povo ia sair também da Babilônia, que o povo iria voltar para a sua terra natal. Existiam profetas falando isso. Tanto que no Salmo 126 fala: quando o Senhor trouxe a nossa sorte, nós ficamos como os que sonham. Os nossos lábios se encheram de riso e a nossa boca de cânticos. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. Havia gente profetizando que eles iam voltar. Sabe que eu quero falar isso para você? Porque muitas das vezes você só está contando derrota. Mas traga à memória aquilo que vai te dar esperança. Traga à memória aquilo que pode te dar certo. Mesmo José sendo levado cativo, mesmo José
roubaram a túnica de José, mesmo José sendo vendido, mesmo José sendo caluniado pela esposa de Potifar, José nunca perdeu a esperança. A esperança o mantinha em pé. E sabe de uma coisa? A esperança foi o que levou ele a ser um governador no Egito. Eu quero falar para você que se você continuar com a sua esperança no coração, a sua esperança vai te levar para os lugares altos em Deus. Enquanto aqueles discípulos estavam lá escutando, chegou uma hora que eles estavam chegando até a aldeia. E é interessante, queridos, que quando Jesus diz às Escrituras que ele ia como se... Jesus estava enganando eles. Jesus estava falando assim, vou fingir que eu vou embora e vamos ver o que eles vão fazer. Diz a Escritura. Jesus diz às Escrituras que ele estava como se fosse um pouco mais adiante. E aí ele foi, os discípulos gritaram, volta aqui, fica conosco, só mais essa noite. Sabe o que é lindo, queridos, nisso? É que eles sentiram que existia um homem de Deus naquele homem, mesmo não vendo Jesus. Sabe o que eu quero falar para você? Não despreze as pequenas coisas da sua vida. Não despreze os pequenos sinais de Deus. Mesmo que você olhe para o céu e veja uma nuvem do tamanho de uma mão de um homem, mas isso é um sinal que vai chover. Isso é um sinal que vai vir chuva de Deus. Eu quero falar para você que muitas das vezes hoje as pessoas estão tão sem tempo para tudo, para todas as coisas, que elas não veem os pequenos sinais de Deus. Mas eu quero falar para você que Deus, ele faz de tudo para chamar a sua atenção. Deus, ele começa nos detalhes. Sabe o que aconteceu com o povo de Israel uma época? Foi logo quando eles construíram o templo. Diz que eles colocaram a arca lá dentro do templo. Acredita nisso? E aí diz que o povo não estava mais adorando dentro do templo. O povo sumiu. Aí sabe o que Deus fez? Diz que existia uma nuvem que ficava lá, que era aquela mesma nuvem que acompanhava o povo no deserto. Sabe o que aconteceu com essa nuvem? Depois você lê o livro de Ezequiel e você vai ver. Diz que essa nuvem, ela se retirou e foi até o pátio do templo e ficou no pátio. Por quê? Em cima da arca ninguém mais ia adorar. Então a nuvem foi, se retirou, foi até o pátio. Ninguém viu a nuvem no pátio. Aí sabe o que a nuvem fez? Foi que era a presença de Deus, a glória de Deus manifesta. Essa nuvem foi para o meio da cidade. Você acredita que nem no meio da cidade o povo conseguiu ver a nuvem? Mas sabe o que aconteceu? A nuvem foi para o alto do monte. Você acredita que nem no alto do monte o povo conseguiu ver a nuvem? Depois a nuvem se retirou para o céu. Sabe por quê? Porque desprezaram os sinais, desprezaram as pequenas coisas. Mas nessa noite eu quero falar para você, não despreze as pequenas coisas não. Não despreze os pequenos começos. Não despreze as pequenas coisas que o Senhor faz pela sua vida. Sabe? Uma vez eu estava voltando da faculdade e eu passava ali no Mineiro, né? Ali, né? Para comer churrasco ali, né? Eu acho que é Mineiro ali, do lado do Correio. E aí eu ia lá e teve um dia que eu saí ali do restaurante. E quando eu saí do restaurante eu comecei a chorar assim. Sabe um choro? Você até... Falei, meu Deus, mas por que eu estou chorando desse jeito? E aí veio algo no meu coração, que Deus falou assim para mim: filho, você teve mais uma oportunidade de fazer uma refeição. E aí eu comecei a chorar mais ainda, porque eu falei, quantas pessoas não brigam de manhã pelo almoço, e no almoço não briga pela janta, e na janta não briga pelo café da manhã. Quantas pessoas, sabe, o almoço é a questão de algo assim sagrado, que se ela almoçar, ela ganhou um mês. E isso, eu estou almoçando, queridos, porque é um pequeno cuidado e sinal de Deus para a minha vida. E às vezes a gente despreza os pequenos sinais. Quando você abre a janela da sua casa, você vê o sol raiando, é um pequeno sinal de que Deus te ama. Quando você sai para a rua e você chegou na sua casa, você vê, queridos, hoje foi falado no grupo dos obreiros, quantos acidentes estão acontecendo. Quantas coisas têm acontecido à nossa volta e a gente não está sendo atingido, sabe por quê? É livramento do Senhor. Quantas das coisas, queridos, entraram lá, esses dias lá na Nova Zelândia, lá, o cara entrou parecendo um videogame. Você olhava, parecia um jogo. O cara entrou metendo bala em meio mundo. E a gente está aqui, queridos, guardados pelo sangue de Jesus. Sabe o nome disso? São os pequenos detalhes. Não deixe os pequenos detalhes passarem pela sua vida. Viva todos eles. Sabe o que é um pequeno detalhe? Às vezes você trabalha tanto e você não vê os seus filhos crescer.
Você está trabalhando, quando você chega em casa, seu filho já está falando palavras que você nem ensinou. Detalhe. Sabe o que é um detalhe? É quando você pode viver com a sua família uma noite e você de repente vai para outro lugar. Não estou dizendo, querido, você não deve trabalhar, você não deve viajar, não deve fazer outras coisas, mas eu estou dizendo assim, queridos, honre os pequenos detalhes que o Senhor coloca nas tuas mãos. Eu não sei porque eu estou dizendo isso, queridos, mas é muito sério isso. Se o Senhor está falando para dizer, viva os pequenos detalhes, sabe? E eu quero dizer também que até os pequenos sinais que são para o mal, também esteja atento, porque o diabo ele nunca vem tacando uma flecha e arrebentando com você. São nas pequenas coisas. Fuja da aparência do mal. Os discípulos estavam lá e eles olharam para Jesus e falaram: vem cá, fica conosco mais uma noite. O que Jesus fez? Ficou. Querida, a hora que você pedir para Jesus, não que ele seja o seu empregado, ele não é isso, mas o prazer de Jesus é estar com você. Lembra daquela mulher samaritana em João 4? Aquela mulher samaritana, Jesus conversou com ela, teve todo aquele encontro com ela meio romântico, né? E depois que Jesus convenceu aquela mulher de que ele era realmente o Messias, aquela mulher foi pregar e ganhou toda a cidade. A mulher era desacreditada, mas aquela mulher contou uma história tão bem contada que aqueles homens foram averiguar. E diz que aqueles homens foram averiguar quem era Jesus e também se converteu todo mundo. E quando Jesus foi embora, o que eles falaram para Jesus? Fica conosco mais uns dias. E sabe o que Jesus fez? Ficou. Sabe por quê? Porque o prazer de Jesus é estar com você. O Jesus, ele preferiu morrer naquela cruz do que viver sem você. Ele preferiu sacrificar até a última gota de sangue do que não ter você. Às vezes a gente não entende, queridos, esse sacrifício de Jesus pelas nossas vidas. Às vezes, como a pastora disse aqui, a gente dá mais valor para um coelho. Às vezes a gente dá mais valor para tantas coisas, mas não dá valor para aquilo que ele fez na cruz. Jesus, ele sacrificou até a última gota de sangue pela sua vida. Sabe para quê? Tudo para te ter. Tudo para te conquistar. Porque o amor dele é verdadeiro, ele te amou primeiro. Diz as escrituras que o amor ele é mais forte que a morte. O amor de Jesus venceu a morte pela sua vida. Ele venceu. Aí diz que Jesus entrou e ficou com eles. E aí é interessante que Jesus, sabe qual hora que foi que eles entenderam que era Jesus? No partir do pão. O que significa o partir do pão? Comunhão. Quando Jesus estabeleceu a ceia, o que Jesus queria mesmo na ceia, queridos? Queria mesmo lembrar dele até que ele venha, sim. Mas mais importante do que isso, ele queria a comunhão. Ele queria que todos vivessem um com os outros. Tanto que Jesus estabeleceu isso na hora do almoço. Era na hora do almoço. Você acredita, já entrando na EBD, não vou falar tanto não, que eu vou obrigar vocês a vir na EBD. Amém? A igreja primitiva, quando eles tinham as comunhões deles, se chamava festa do amor. Sabiam disso? Era o culto deles. Porque eles não podiam, quando a gente lê a Bíblia, a gente imagina que está escrito Igreja de Roma dos últimos dias. Aí você imagina um correio lá e Paulo entregando a carta aos romanos. Não é verdade? Igreja dos primeiros dias de Éfeso. Não existiam templos. A adoração era feita dentro das casas. Porque se existisse um templo, o que o imperador romano faria? Arrancava o pescocinho do povo. Então o que acontecia? Eles faziam aquele culto dentro dos seus lares. Enquanto eles estavam ali dentro dos seus lares, ministrando a palavra, Jesus fala assim: quando vocês comerem do pão e beberes do cálice, vocês estarão me anunciando até que eu venha. Jesus sabia o ponto de pegar no crente, irmãos. Na comida. Crente vive para comer e come para viver. Jesus viu tanto isso que Jesus falou: eu sou o pão que desceu do céu. Para quê, queridos? É comida. Opa, glória, Jesus é o pão. Passar fome a gente não vai, né?
Tanto que Adão e Eva foi tentado aonde? No estômago. Não é verdade? Tinha tanta tentação para acontecer, eles quiseram comer a maçã. Então você vê, Jesus sabia onde pegava em nós. E foi na hora da comida. Sabe por quê, queridos? Na hora da comida não tem diferença. Todos que estão à mesa comem o mesmo conteúdo. Todo mundo que está à mesa não tem cadeira maior e cadeira menor. Todos se sentam iguais. Quando a gente está à mesa, todo mundo partilha das mesmas comidas, dos mesmos talheres. Quando a gente está à mesa, todos são iguais diante de Deus. Não existe diferença. Então quando Jesus estabeleceu, queridos, essa questão da santa ceia do Senhor, Ele estava dizendo assim: queridos, vivam em comunhão. Todos vocês são iguais diante de mim. Não tem aquele que tem mais unção, aquele que tem menos unção. Não tem aquele que é mais do fogo e aquele que é do gelo. Não tem aquele que é bife, né? Aquele crente que é bife cheio de sangue. E não tem aquele crente também que é torresmo. Todos são iguais diante da minha presença. Sabe? Às vezes a igreja em si, ela estabelece critérios para separar as pessoas, queridos. E como? A irmã que ora mais, o irmão que louva mais, o irmão que prega mais, o irmão que faz mais orações, o irmão que tem mais dons espirituais. Mas, queridos, eu aprendi, o apóstolo Paulo disse para nós, que nós somos um corpo assim bem ajustados. Nós somos um corpo ligado em amor. O que seria da orelha se não fosse o olfato? O que seria do olho se não tivesse o pé para andar? O que seria do estômago se não tivesse o rim? O que seria do pé se não fosse a unha? Até a unha dói, queridos. Unha encravada, cadê a Luzinete? Tá viajando, né? Unha encravada dói. O rapaz aqui que ministrou, dói. Mas você vê, uma unha encravada pode desestruturar todo um corpo. Sabe por quê? Porque Deus estava mostrando para nós que era importante todas as coisas na nossa vida. Não despreza ninguém não, queridos. Se a pessoa não tem nada para te oferecer, ofereça algo para ela de Deus. Que um dia, tudo que você fizer, você está fazendo para o próprio Deus. Se a pessoa não tem nada para te dar, não tem problema, dê para ela. Porque é melhor dar do que receber, diz as Escrituras. Mas às vezes a gente só faz aquilo que convém a nós. Mas eu quero dizer para você que Jesus só aparece quando você parte o pão. Eu quero dizer para você que você só vai ver Jesus na comunhão. Eu quero dizer para você que você só vai ver Jesus quando você estiver em concordância com o seu próximo. Eu vejo tanta gente ministrando, sabe? Falando assim, rompe em Deus. Não importa o que você faça, rompe em Deus. Pisa na cabeça de todo mundo. Não é assim não, queridos. Se precisar, você deixe de ir num culto. Olha o que eu estou falando. Deixe de ir num culto, mas ajude, igual o samaritano fez. A gente esquece dessas parábolas, que a gente só prega o que convém. Mas só que Jesus, Ele disse assim: o sacerdote pisou no homem, passou por cima e foi para o culto adorar a Deus. Que adoração é essa que não acaba no nosso irmão? Querido, eu quero dizer para você que toda adoração que você fizer vai acabar no seu próximo. Acredita nisso? Quer ver? Quer que eu te prove? Vou arrumar um emprego. Acredita que até quando você arruma um emprego você dá glória a Deus? É algo de Deus? É algo de Deus. Você arrumou um emprego. Para quê? Para você dizimar. Para quê você vai dizimar? Para abençoar o seu próximo que precisa de cesta básica. Para ajudar a casa de recuperação quando precisa de mantimento. Para ajudar a ONG. A bênção recalcada e transbordante. Ah, eu queria tanto que o meu parente se convertesse. É para glorificar o nome de Deus. É adoração a Deus? É adoração a Deus. Para quê? Para ele virar um missionário e ganhar um monte de alma para Jesus. Para ele virar um homem de Deus, para levantar o caído, o prostrado. Quer que eu fale para você mais coisas que terminam no seu próximo? Quando, queridos, você perdoa, é a adoração a Deus. Porque quando você perdoa, você está fazendo igual Jesus disse para você fazer. Bem-aventurados e misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Quando você deixa alguém ser superior a você, a palavra do Senhor diz que os humilhados, os que se humilham, esses serão exaltados. A palavra do Senhor também diz, bem-aventurados os humildes de coração, porque esses verão. Quando você chora, para o outro não chorar, quem já fez isso?
Você está doidinho para dar uma palavra, sabe? A cutucada, você se controla e você chora, mas não faz o outro chorar. É adoração a Deus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Quando você fala algo que é de Deus e algumas pessoas te perseguem, bem-aventurados que são perseguidos pelo meu nome, porque esses terão um tesouro no céu. Isso significa escutar a palavra do Senhor, queridos. Depois daqueles discípulos, para a gente terminar, aqueles discípulos, quando eles tiveram os olhos abertos, sabe o que eles fizeram? A primeira coisa, correram para Jerusalém, de onde eles não deviam ter saído. Sabe por quê? Porque Jesus, antes de sair de Jerusalém, o que ele falou? Ficai em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Não foi isso que Jesus disse? E por que os bobão saíram de Jerusalém? Não sei. Mas eu sei que quando eles viram Deus, eles correram e voltaram. Eu imagino que eles gastaram um tempinho para ir, mas para voltar gastou pouco, hein? Para voltar gastou pouco. Coitado do Zambolt. Nem o Zambolt eu acho que pegava aqueles discípulos. Sabe por quê? Porventura não ardia o coração deles? Porventura o coração deles não estava cheio de Deus, pela mensagem de Jesus? Sabe o que eu quero falar para você, querido? Se seu coração está ardendo, não importa o sacrifício que você faça ou a renúncia que você tenha que fazer, você vai fazer porque o seu coração está ardendo. Se necessário for, você corre. Se necessário for, você grita. Se necessário for, você libera o perdão. Se necessário for, você liga para alguém que você está devendo e ajusta as coisas. Se necessário for, você se levanta diante da pessoa que está acontecendo alguma coisa e você se levanta, sabe por quê? Porque o seu coração arde mais por Deus do que por uma situação errada. Sabe, queridos, eu vou contar algo aqui que aconteceu comigo. Logo quando eu voltei para Jesus, porque aos 15 anos foi quando eu me batizei. E eu me batizei e eu lembro que era meia-noite e uns quebrados. Eu estava assistindo um programa de TV, os pregadores da TV, e eu estava assistindo, e o pregador que estava na TV, ele falou bem assim, ó: você que pegou algo de alguém, você não pode ficar com isso, devolva, não é seu. Aí eu lembrei que uma vez eu arrumei briga com um menino, e esse menino, a gente arrumou briga, e esse menino, ele tomou minha raquete, eu tomei a raquete dele, no ping-pong. Eu jogava muito ping-pong e a gente fez isso. Tomei a raquete dele, ele tomou a minha. E eu sabia que ele estava com a minha, ele sabia que estava com a dele, e ficou por isso. Mas só que meia-noite e meia meu coração ardeu pela palavra do Senhor. E quando o coração arde, queridos, não tem ninguém que segure. Eu voltei, fui lá na casa dele logo cedo no dia e falei: eu tô com a sua raquete, tá? Eu tô te devolvendo. Ele falou: ah, tá, obrigado. Entrou e não deu a minha raquete. Mas eu estava pouco me lixando para isso, porque meu coração estava ardendo. E eu voltei com um dever de sensação cumprida. Sabe quando você volta com a sensação assim de um dever cumprido? Senhor, o meu coração ardeu e eu correspondi às expectativas. Eu tinha 15 anos apenas, mas o coração ardeu. Queridos, quando o coração arde, não tem ninguém que te pare. Quero dizer para você que aqueles discípulos voltaram para onde eles deveriam estar. E eles chegaram diante de todos os seus irmãos e falaram: a gente encontrou Jesus, porque Ele vive. Ele está vivo. E aqueles discípulos olharam para aqueles homens e falaram assim: poxa, mas a gente acabou de ver Ele também. E aí aqueles discípulos falaram: a gente acabou de ver Ele, Ele também está vivo. O coração de todos eles estava ardendo. Até que sabe o que aconteceu? Jesus apareceu para todos eles. Porque ainda tinha um homem que não conseguia crer. Quem era? Tomé. Jesus apareceu e falou: a paz seja convosco, irmãos. Já pensou? Já pensou Jesus arrebatando a sua igreja hoje, chegando aqui falando: a paz seja convosco, irmão? Eita! Você imagina, Jesus apareceu diante daqueles discípulos e falou: a paz seja convosco. E sabe o que Jesus fez? A primeira coisa, Jesus não falou nada. Jesus chegou até Tomé e falou assim: você não consegue crer? Toca nas minhas mãos. E haviam buracos nas mãos, Ale. Haviam buracos nas mãos de Jesus.
e buracos nos seus pés. E quando Tomé tocou, os teus olhos também foram abertos e ele viu o Rei dos Reis. Sabe o que eu quero falar para você? Mesmo que você ainda não creu em nada, Jesus vai aparecer apenas para você tocar nas suas chagas e você ver que Ele é Deus na sua vida.